Antes de destrinchar esse episódio 2 da segunda temporada de Mato-sei Rei no Slave, tem uma coisa que eu tô devendo há bastante tempo, que é deixar uma menção para Kawaii Scan, que vem fazendo um trabalho excelente no mangá, na tradução do mangá há muito tempo. É importante a gente valorizar esse trabalho que é de fã para fã, mas o trabalho é de profissional. Se eu não me engano, as páginas coloridas são feitas por uma pessoa da Kawaii também, né? Podem me corrigir aqui nos comentários, mas esse Cry tá de parabéns. Não só ele, mas todos os envolvidos, obviamente. Mas é isso, para complementar, eu valorizo o pessoal que trabalha de fã para fã, mas também não vamos esquecer de comprar os volumes, de ajudar o autor e a editora. Para quem quiser e tiver condições, tem os volumes da obra em inglês pela Amazon. Então fica essa propaganda para quem tiver interesse e tiver dinheiro, né, que é o principal. E antes de irmos para o tema do vídeo, se quiser apoiar o canal com além de sua inscrição, que é muito importante, tem também a área dos membros, porque são vocês os únicos patrocinadores das recompensas de cultura. O episódio 2 começa na mesma cena do final do primeiro episódio, onde Aren Yamashiro estava demonstrando interesse em adestrar esse protagonista sortudo, esse sortudo miserável. O Yuki até vê um pouco da Aoba na Aren, né? Elas têm uma personalidade parecida, principalmente falando sobre esse lado de querer brincar com ele. Então eu até diria, né, que realmente tem uma certa semelhança. Mas não teve nada muito além disso, porque assim como foi no mangá, Aren só deu uma palhinha dos poderes da Vairocana e foi embora após essa interação com o Yuki. A única coisa original dessa parte foi a cena do protagonista dando a mão para a heroína como se fosse um cachorro, dando a pata. Aren realmente sabe manipular as pessoas e tratar elas como um animal de estimação. Então foi uma ceninha original que eu gostei, né, que não tem no mangá. Nisso aqui o que explica que a comandante é até mais forte do que todos imaginam, porque ela não costuma e nem precisa usar todas suas habilidades. Então tem um mistério na obra sobre o nível dessa personagem, dessa waifu, que atualmente no mangá vai ser respondido durante a batalha final contra os deuses, ou pelo menos eu espero que seja respondido. Além disso, a Kyoka demonstra preocupação em relação aos terroristas que atacaram a base durante a reunião. Ela sabe que o pêssego está criando esses conflitos, que a existência da dimensão do mato é perigosa não só por causa dos Shukis, mas por esse tipo de coisa também, por esses conflitos entre países. Com isso, a cena corta e mostra que a Kyoka deu uma carona para Konomi e Yaryu até a base da primeira unidade, onde elas confirmam que a partir desse ponto da obra terá mais treinamentos e missões em conjunto entre as unidades. Além disso, a Konomi até deixa claro sua admiração pela Kyoka, que pra quem não tá ligado, a Kyoka foi treinada pela Ryu e virou a aluna mais bem sucedida, então ela é alguém que a Konomi quer se espelhar, né, alguém que ela admira bastante. Consequentemente, isso só deixou o Yuki mais orgulhoso de servir uma mestra admirada e respeitada, e acima de tudo que é reconhecida nesse trabalho. E por ele ter comentado isso com a heroína enquanto voltavam para a base da 7ª unidade, dá pra contar como parte do desenvolvimento do romance entre os dois, que inicialmente vai acontecendo aos poucos durante a história, algo diferente da Tenka, né, que é mais direta. Após isso, tem uma cena eti da Chuchu tomando banho e se preparando para o momento da chegada do Yuki na 7ª unidade, já avisando invadir o quarto dele durante a noite para fazer algumas brincadeiras. E para quem tinha dúvidas sobre a adaptação do eti, eu acho que essa parte da Chuchu e da Himari no banho deve já responder claramente isso. Porque em comparação com o mangá foi mais pesado, né? Teve mais exposição. Então o Estúdio Passione está trabalhando, né? Está trabalhando no que importa nessa história. Só é uma pena que eu não posso fazer essa comparação aqui. Mas para quem tiver curioso, é correspondente ao capítulo 49. E finalmente chegamos em uma parte que eu particularmente estava ansioso, que era a invasão no quarto do protagonista. Primeiro podemos ver a Chuchu usando sua mudança de paradigma para diminuir o seu corpo e entrar sorrateiramente no quarto do Yuki durante a noite. Só que nesse mesmo instante, outra pessoa teve a mesma ideia. E não exatamente uma pessoa, mas sim um deus do trovão, né, que era a Shikoko. Basicamente, ela conseguiu suprimir seus poderes para passar pela barreira da unidade sem nenhum problema, e estava visando sequestrar o protagonista. Coisa que ela poderia ter conseguido se a Chuchu e a Tenka não tivessem esse mesmo costume de invadir o quarto desse sortudo miserável. Elas têm esse costume de invadir o quarto dele para observar o Yuki dormindo. Principalmente a Tenka, né, que tem esse costume de observar o Yuki dormindo. É até um pouco estranho a Tenka ter esse costume, mas pelo menos salvou a vida dele nesse caso, então sem nenhum problema, né? E percebendo esse 2 contra 1, a estratégia da Shikoko foi usar a conversa no jutsu. Conversar com elas enquanto usava a cara do Yuki como cadeira. A cara do Yuki como cadeira. Eu acho que eu já posso começar os agradecimentos ao Estúdio Passione, né? Tá liberado agradecer pela excelente adaptação.
Excelente adaptação, sem cortar nenhum ângulo dessa cena, isso sim é impressionante. Fora que a proposta da Shikoko foi fazer uma competição de sedução. Quem conseguisse seduzir esse sortudo extremamente miserável seria a vencedora. E a Tenka aceitou sem pensar duas vezes, porque ela só sai ganhando, já que essa heroína tá acostumada a seduzir ele todo santo dia, né? Não diria todo santo dia, mas toda a santa cena que ela aparece. Então era pra ser só mais um dia como qualquer outro. Mas, infelizmente, no fim tudo foi apenas uma ilusão criada pelo veneno da Shikoko, que estava controlando o estado mental das duas heroínas. Então, provavelmente a sentada foi uma ilusão também, né? Eu acho que é isso, essa é a triste verdade. Nisso, a Tenka demonstra sua capacidade de resistir a esse feitiço, a esse veneno, e por conta disso a escolha da Shikoko foi recuar após ter recebido um golpe direto da Chuchu, mas prometendo se vingar dela algum dia. Então, mais uma vez, né, esse trecho foi muito bem adaptado, tem que deixar claro isso, não cortaram nada e até melhoraram a cena Zete. Eles até incrementaram uma cena original da Chuchu tentando invadir o futon do protagonista durante a noite, mas sendo impedida pelo sonambulismo da Himari. Além disso, pelo fato do Yuki ter que dormir junto com todos os membros da unidade por segurança no mesmo quarto, ele acabou acordando com a Nei agarrada nele. Por mais que seja uma cena fofa, um fanservice fofo, também é um pouco triste, porque ela perdeu os pais durante um acidente envolvendo a dimensão do mato e até o momento eles estão desaparecidos. Nisso ela ficou chamando por eles enquanto estava agarrada no protagonista dormindo. Após isso, seguindo a ordem do episódio, tem uma cena da Nei usando a forma de escravo do Yuki, usando a estrela cintilante, para verificar se tinha algo suspeito nas redondezas da base. Alô, Polícia Federal! Pô, isso não pode. Alô, Polícia Federal! Não pode ser. E realmente tinha algo estranho, né? Tinha Aren Yamashiro se aproximando deles pelo céu e demonstrando interesse em como funciona a habilidade de escravizar da Kyoka. Ela explica que tem uma versatilidade grande nas formas, mas que não pode emprestar o Yuki seguidamente, porque isso drena muito de sua energia, então tem esse problema. E mesmo não podendo testar a transformação de escravo nesse momento, Aren Yamashiro deixou claro que gostou de saber dessa habilidade, né? De tornar o Yuki seu escravo. E ela não vai largar desse osso até tornar o protagonista o seu animal de estimação, até adestrar ele igual um cachorro. Mas é isso, após Aren ir embora, a Kyoka mostrou um pouco do lado possessivo dela, tanto por esse cuidado com o protagonista de não deixar ele cair nas mãos da Aren Yamashiro de virar o brinquedinho dela, mas por causa de ciúmes também, né? A gente não pode esquecer que tá desenvolvendo um romance entre os dois. Inicialmente ela demonstrava isso, esse sentimento de amor, de um jeito mais bruto, mas isso vai mudando aos poucos com o decorrer dessa história. E por fim o episódio termina com a chegada e introdução da quinta unidade. Já estava programado um treinamento em conjunto com as unidades da Tenka e da Yakumo Ezo. Pra quem gosta de fanservice, Yuri vai ser um prato cheio esse próximo episódio, porque a Yakumo Ezo é basicamente um fanservice Yuri ambulante. Por mais que ela goste também de homens, né? Mas ela tem bastante preferência por mulheres. No mais, era isso, né? No geral foi um episódio ok, uma adaptação boa, nada além disso. Mas em compensação, o Ecchi foi até mais pesado que o mangá na questão de exposição, na cena do banho da Chuchu. Então teve esse algo a mais, essa melhoria. E é isso, né? Semana que vem tem mais, comente aí o que acharam desse segundo episódio, inscreva-se, confira o sininho, vire membro se quiser e até uma próxima! Pra quem tinha dúvida se eles iriam cortar ou censurar, tá aí a prova, né? Tá aí a prova na cena do banho da Chuchu.